Nossa convidada de hoje é uma mulher forte, destemida, transgressora, autêntica, direta, resiliente e estrategicamente inteligente. Seja bem-vinda, Raquel Pacheco. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Raquel, vamos lá. Eu vou começar a perguntar para você, quando você olha hoje a sua história, o que você sente? Orgulho, dor, aprendizado ou um misto de emoções? Um misto, mas é muito mais orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha história, de ter chegado até hoje, onde eu estou, no meu lugar. Disso, sobre orgulho, ninguém me tira disso. Podem me atacar, podem me julgar, mas ninguém me tira de onde eu cheguei. Então, eu tenho muito orgulho da onde eu consegui chegar dentro dessa sociedade nossa, do patriarcado, do machismo todo, cheio de preconceito. Então, eu cheguei num lugar muito importante, assim, que eu acabei dando voz, não apenas para mim, mas eu acabei dando voz para muitas mulheres que se prostituíram, que se prostituem, e outras tantas mulheres que também nunca fizeram parte da prostituição, mas que precisaram de voz, para que elas sejam o que elas querem bem ser, fora da prostituição, mas elas querem. E para homens também, né? Meu público muito forte é o público LGBT. Então, eu dei muito voz para esse público. E até hoje, isso há 20 anos, eu recebo muitas mensagens de homens, principalmente, me agradecendo. Obrigado por ter mostrado a sua vida e ter me dado coragem para eu sair do armário, para eu sair de um casulo, de uma bolha, da minha vida e ter coragem de me expor para a sociedade também, como gay, ou como trans, ou como. Enfim. Então, eu tenho muito orgulho na minha história por causa disso. E em que momento você percebeu que a personagem Bruna estava maior que a Raquel? Nossa, eu percebi. Foi em 2000 se não me engano, foi em 2006, quando eu fui capa da revista Época, que não existe mais há muitos anos. Mas naquela época, em 2006, a revista era muito forte, nas bancas de jornais. E eu fui capa da Época, e estava lá estampado, além de mim, né, da minha foto na capa, Brunas Fichinhas, sua tribo. Era o tema. E teve uma entrevista linda de 7 páginas, muito grande naquela época. E quando lançou nas bancas, eu passava, naquela época eu morava em Moema, e eu passava nas bancas e me via exposta, né, nas bancas ali, nas capas da revista Época. Aí caiu a ficha. Nossa, a Bruna é foda. A Bruna tá muito foda. Foi quando caiu a minha ficha. Para estar na capa de uma revista muito importante naquela época, que era concorrente da Veja, de outras do meio de jornalismo sério. E eu estar na capa. E eu ainda fazia programa naquela época. Então eu ainda me prostituía. E o fato de ainda ser prostituta, estar numa capa de uma revista tão importante, para mim, foi o meu máximo ali. Eu falei, nossa, eu sou importante na sociedade de alguma maneira. E houve, eu suponho que houve um contato da revista para você fazer a capa. Sim. E acredito que até você se ver, né, nas bancas, você não tinha essa dimensão. É assim, Não. vou fazer uma capa da revista e é isso. Eles primeiramente, eles me procuraram, a produção me procurou para uma entrevista. A partir da entrevista, rolou a ideia de eu me tornar a capa. E para isso já foi o máximo. Só que eu não acreditei. Eu achei que fosse sair na capa num quadradinho, né? Como geralmente acontece em jornal, principalmente, né? Em jornais. E eu não achei que eu fosse estampar a capa inteira. Então, para isso, me chocou bastante naquela época. Foi quando eu percebi
que a Bruna é muito mais importante que a Raquel ali. E as pessoas me reconhecendo e no bairro ali começaram a me enxergarem, né? Ai, por um acaso você é a Bruna? Ai, sou. Ai, eu te vi na capa da revista essa semana. Então, eu comecei a perceber que as pessoas estavam me enxergando e que eu era mais do que uma garota de programa ali. Eu estava na capa de uma revista importante. Eu acredito que, assim, você saiu de casa com 17 anos, né? Isso. Saiu, eu vi algumas entrevistas suas, que você olhou para o seu pai, estava dormindo, sua mãe estava, na verdade, lavando louça, Na cozinha. e você deu um tchau para ela da escola, né? Sim. E acho que vocês estavam brigadas e acabou ela não te respondendo. Essa projeção toda hoje virou uma marca, né? O teu nome Sim. é uma marca, Bruna Surfistinha. Você teve esse alcance quando você, na verdade, saiu na revista. Acredito que outras coisas, outros trabalhos maiores começaram a vir. Sim. E quando você percebeu que essa marca, que você também era uma marca e que essa marca precisava ser registrada, você precisava tomar alguns cuidados com ela. Eu comecei a perceber isso quando algumas pessoas começaram a se passar por mim na internet. Ah, sou Bruna Fichinha, porque daí a gente começa a receber informações. Então, teve algumas pessoas que, trabalhando na prostituição, até mesmo quando eu já estava fora dela, começaram a trabalhar com o nome Bruna Fichinha. Tá, eu sou Bruna Fichinha, atendo em tal lugar. E, enfim, divulgando o trabalho delas dentro da prostituição. E não era eu. Então, estavam usando o meu nome ali, uma marca minha. Foi daí que eu comecei a tomar até o conhecimento dessa dimensão, dessa proporção, né? Do quanto que daí eu acabei virando uma marca. Porque muitas pessoas acabaram se espelhando em mim e querendo usar o meu nome, que é um nome... Bruna Fichinha é um nome que surgiu... do nada, foi uma sorte muito grande, tanto Bruna como Surfistinha. Não foi um nome que surgiu em conjunto. Primeiro fui Bruna e depois eu me tornei a Surfistinha com a Bruna. Então, e foi sorte, foi questão de sorte, mas tornou uma marca para mim. Então, quando eu tive esse conhecimento, assim, de que pessoas estavam se aproveitando, né, de uma marca, eu falei, opa, eu preciso tomar alguma medida aí e tornar isso uma marca. Porque até então eu não via como uma marca, era meu nome. E por mais, assim... E aí eu entrei em contato com um primeiro advogado, ele me tranquilizou. Ele falou, não, mas você é uma marca muito notória, não precisa nem registrar, porque qualquer pessoa vai saber que você é Bruna Fichinha. É notória. Mas mesmo assim eu quis ir adiante. A exposição, ela traz poder, né? Porque aí você começou a se ver nessa grandiosidade e naturalmente, tem esse poder por trás disso. Mas também tem uma fragilidade. O que mais te machucou em todo esse processo? Olha, eu acho que a exposição, ela é algo que traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. Quando a gente se expõe, dá a cara a bater para a sociedade, a gente tem que estar muito aberto para lidar com qualquer tipo de situação. E eu comecei a isso com 19 anos, né? Comecei a me prostituir com 17, com 19 anos eu me tornei conhecida na mídia. Hoje estou com 41 anos, mas com 19 anos eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje em dia, né? Então, para mim, foi muito difícil lidar com as críticas, com os juízes da internet, que já existiam, né? Sempre existiram os juízes da internet, que são piores do que os juízes de verdade, que nos julgam tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E eu tive que lidar com isso muito cedo. E dentro do poder da fragilidade, o poder... Eu já estava grávida das minhas filhas gêmeas, que para mim foi o máximo, assim, na minha vida, porque até então, em todas as entrevistas que eu dava, falando que um dos meus sonhos
era me tornar mãe, eu recebia muitas críticas. Ah, mas você não merece ser mãe. Ah, porque nenhuma filha merece ter uma mãe puta, vagabunda, que nem você, que estragou casamentos, que não sei o quê. Enfim. E daí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Será que eu não posso? Eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Será que eu não posso mesmo ser mãe dentro, né? Eu não... E eu comecei a acreditar, porque é aquela coisa, quando as pessoas dizem muito uma coisa, acaba muitas vezes se tornando uma verdade dentro da gente, se a gente não tem o amadurecimento que a gente tem com 30, 40 anos. Mas quando há uns 20 e poucos, a gente ainda não tem essa compreensão. E engravidei das minhas gêmeas, que hoje estão com 4 anos. E eu lembro que quando eu estava grávida delas ainda, ainda existia o Twitter, né, que naquela época ainda chamava Twitter. E eu fiz um comentário sobre política, porque eu nunca gostei muito de me envolver com política, assim, todo mundo sabe. Eu já deixei muito claro qual que é o meu lado político, mas eu nunca fui, assim, muito militante, muito... Porque eu não tenho muita paciência, muito saco de ficar recebendo muita crítica das pessoas contrárias. É uma energia muito ruim para eu prefiro não Se ficar, envolver. não me envolver. Mas eu acabei me envolvendo grávida das minhas gêmeas e eu recebi muitos comentários nesse dia que eu me coloquei naquele lugar político. O meu comentário foi eu grávida, né? O meu único desejo que eu estou tendo como grávida é fora Bolsonaro. E eu recebi várias críticas. Inclusive, assim, as principais eram: espero que você aborte, você não merece ser mãe, espero que suas filhas morram, espero que não sei o quê. Tudo negativo ali. Eu estava com, acho que, 6, 7 meses já estava avançado a minha gestação, né? E eu fiquei muito mal. E ali eu vi que o poder, a fragilidade, porque eu tinha um poder ali de voz. Mas veio a fragilidade de mãe, de grávida, e de não ter voz para lutar contra aquilo. Eu senti toda aquela energia. Espero que suas filhas morram, que você aborte, que elas não nasçam, porque elas não merecem você como mãe. E eu me senti muito mal. Eu acho que foi o momento mais difícil para mim lidar entre o poder e a fragilidade. Porque, justamente por causa disso, eu sabia do meu poder, mas eu senti muito a minha Fragilidade. fragilidade. Até pelo momento que você estava passando, Sim, né? e eu voltei para casa, porque eu escrevi essa mensagem no Twitter, no hospital, esperando exames, ser atendida para exames do pré-natal. E eu estava sozinha, porque naquela época era pandemia, então os pais eram proibidos de participarem, né, dos exames apenas durante o parto. A mãe não podia ter um acompanhante no hospital, né, por conta da pandemia. E isso já foi muito difícil para mim, né, porque eu acho que toda mulher imagina viver uma gravidez, assim, dos sonhos, o pai presente, o pai... E eu já comecei já na pandemia sem o pai presente, porque ele era proibido por causa da pandemia. Então, eu estive em todos os meus exames do pré-natal sozinha ali. E isso para mim já foi muito difícil como mulher. Por estar sozinha, simplesmente estar sozinha, né? Num Sem o momento pai. importante, O né? pai existia, eu estava com o pai ainda naquela época, mas ele não podia participar daqueles momentos comigo. E foi nesse momento que eu escrevi eu lembro que eu estava no corredor, assim, várias mães sozinhas, que nem eu, todas no celular, angustiadas, né? E aí foi quando eu escrevi essa mensagem. E aí acabei fazendo os exames naquele pré-natal. E quando eu comecei a ler os comentários que eu estava recebendo, porque eu não achava que as pessoas fossem me bombardear de uma maneira tão rápida, assim. E eu fui embora para casa já lendo no carro as respostas, os ataques. Eu cheguei em casa chorando e eu lembro que eu dormi o dia inteiro, porque
essas pessoas conseguiram levar toda a minha energia. E o meu medo de perder minhas filhas foi tão grande que, assim, eu acho que foi um dos dias que eu mais tive fé, que eu mais, assim, pedi para Deus, para os meus, para... Eu sou bandista, né? Que eu pedi para os meus, para Deus, para tudo que eu acredito, para que as minhas filhas não morressem, para que eu calasse a boca dessas pessoas, desses juízes da internet, que não é por conta de uma opinião política que as minhas filhas iam merecer morrer e que não ia merecer ser mãe. E eu pedi muito nesse dia. E deu tudo certo. Minhas filhas estão com quase 5 anos, cheias de saúde, lindas. Então, hoje, eu sei que aquela minha fé naquele dia, entre o meu poder e minha fragilidade, deu tudo certo. E o orgulho da sua história também, E orgulho né? na minha história, que minhas filhas tenham muito orgulho de mim. Elas não sabem ainda quem eu sou. Elas já me viram na TV. Elas ainda não entendem, né? Mas eu já coloquei, assim... Porque eu gosto de me assistir, né? Depois de alguma entrevista. Aí eu jogo na TV. E elas já me veem. Ah, mamãe tá na TV. Mamãe e tal. Elas ainda não entendem o porquê que eu tô na TV. Né? Teve o caso que eu desfilei no Rio de Janeiro, né? No Carnaval desse ano, na Porto da Pedra. Apareci na TV, elas me viram. Mas eu espero que elas tenham orgulho de mim, independente de qualquer coisa, porque foi através da prostituição que hoje eu consigo dar conta do recado, em todos os sentidos. E o seu amor é tão grande, né? O amor de mãe é tão grande que Sim. com certeza vai ser muito maior do que qualquer julgamento. Sim. Essas pessoas que te atacam, assim como atacam outros artistas, né? E até o senso comum, que todo mundo está sujeito a essas críticas, acredito que não só por uma questão política, mas também eles estavam atacando a Bruna, que é, na verdade, diferente da Raquel. Sim. Né? Elas se conversam, mas são pessoas diferentes. Sim. Como é para você, na verdade, separar a Bruna Surfistinha e a Raquel Pacheco? Olha, eu sou muito diferente, né? Eu tenho... Eu consigo me separar com uma facilidade muito grande hoje em dia. Durante o início, foi muito difícil para mim. Hoje em dia, assim, ação. Vamos lá, Bruna. Numa entrevista, na frente de uma câmera, que nem teve a gravação do filme, né? Que tá rolando... vai rolar o lançamento do filme 2, né? Esse ano, Bruna Surfistinha 2. A continuação e tal. Eu participei de uma cena, não como Bruna Surfistinha, a Débora, que é a Bruna, eu participei como... Eu não posso dar spoiler, mas eu apareci no primeiro filme. Então, assim, a ação. Eu sou ali, a Bruna, outra pessoa totalmente diferente. Raquel, eu sou muito tímida. E as pessoas imaginam muito isso de mim, né? Que eu vou chegar num lugar, tal, e vou dar em cima de todos os homens, e vou sentar no colo, e eu sou muito tímida. Então, assim, isso choca muitas pessoas. É o que eu mais ouço, assim, nossa, Raquel, ou Bruna, né? Você é tão diferente do que eu imaginei. Mas, assim, se eu tiver que precisar... Se eu precisar estar num lugar como Bruna, eu já incorporo. É como se a Bruna é meu... a Bruna é meu alter ego mesmo. É minha criatura, né? Então, eu já incorporo a Bruna, tá? Querem a Bruna ali na frente da câmera, Tá, eu sou a Bruna. Eu já entro dentro do personagem que eu mesma criei. Então, assim, eu consigo separar. A Bruna... Hoje, eu acredito muito, assim, hoje na idade que eu tô, há mais de 20 anos, convivendo com a Bruna dentro de mim, assim, eu não consigo imaginar minha vida sem a Bruna. E a Bruna também não viveria sem a Raquel. Então, realmente, assim, uma precisa da outra. Uma valida a outra. O que uma tem, a outra não tem. Então, a coragem da Raquel,
A falta de timidez é da Bruna, a força da Raquel, a, de bancar a porra toda, assim, de ganhar dinheiro, é da Bruna. Eu, como Raquel, eu percebi que eu sou incapaz de ganhar dinheiro com a Raquel, sabe? Eu preciso da Bruna como DJ, que eu tô retomando como DJ, com workshop, com loja vendendo produto erótico. Não faço mais programa, me aposentei realmente em 2005, mas ainda preciso da Bruna para ganhar dinheiro. Ela ainda é minha galinha dos ovos de ouro. Então, eu tenho, assim, uma admiração. Eu, como Raquel, tenho uma admiração muito grande também com a Bruna. E eu não consigo viver sem ela. Agora, vamos ter o filme, né? Sim. Bruna Surfistinha 2. E, na verdade, é uma ficção, né? Ele fala, acho que, a Bruna nas plataformas digitais, que é algo Também. que, suponho que você, na época, não fazia. Você tinha o blog, mas não fazia as plataformas digitais. Não. Como veio esse convite do filme? Como que você aceitou isso? Como que você recepcionou, né, na verdade, esse enredo? Olha, esse convite surgiu faz tempo. Foi em 2023, há 3 anos atrás. Quase 3 anos atrás. E surgiu num momento muito da minha fragilidade como Raquel. Então, eu estava recém-separada dos pais, do pai das minhas filhas. Elas tinham 1 ano e meio na época. E a produtora entrou em contato comigo. Olha, Raquel, a gente tá pensando no Bruna 2. E aí, você topa? E eu ali na merda financeiramente, porque eu tava com bancando sozinha 2 bebês, não conseguia trabalhar. Elas não falavam na época ainda, então, tipo, ainda tava naquela coisa, sabe, de tentar entender o que estava acontecendo na minha vida com 2 crianças que não falavam, que balbuciavam, uma loucura toda. E é óbvio que eu topei, eu falei, bora. Vamos continuar. Aí eu perguntei, mas vocês acham que vai dar certo? Vai dar muito certo. A Débora tá acreditando muito, a gente já falou com ela quer ser você novamente. E eu falei, então, bora. Então vamos fechar esse contrato aí. E vocês tiveram uma sintonia, né? Vocês se Muito, encontraram, na verdade ela foi muito. acolhedora com Não, você. a Débora a Débora é maravilhosa, assim. E eu conheci a Débora na minha adolescência. Nossa diferença de idade é de 4 anos apenas, que não é muito. Então, nós crescemos juntas. E eu conheci a Débora quando ela fazia confissões de adolescente. Sim. Então, nós duas éramos adolescentes. Eu tinha, acho que 12, ela 16. Alguma coisa assim. E foi o primeiro trabalho, foi quando eu conheci a Débora ali como atriz, sem imaginar que um dia ela seria eu no cinema. E já peguei amor por ela, assim, como atriz. Porque até o personagem dela, em Confissões de Adolescente, eu me identificava muito. Então, foi algo, assim, muito de conexão mesmo, que a gente não sabe explicar, que tinha que acontecer na vida, né? E a Débora, a gente se conheceu... Ela não fez laboratório comigo no primeiro filme, né? Que foi ali o processo inicial. A gente se conheceu, ela já tinha começado todo o movimento do laboratório, de se inspirar e tal. Mas nosso encontro foi lindo, assim. A gente conversou muito, ela contou várias coisas sobre a vida dela, como mulher. E nós tivemos uma tarde inteira juntas ali, como amigas de infância conversando. E para mim foi muito incrível, assim. Eu não esperava que eu fosse conhecer ela tão cedo, né? Porque a produção já tinha falado, olha, a Débora está estudando você através de entrevistas, através de vídeos, com o preparador de elenco, né? Que está preparando ela para ser você. E a gente não quer que vocês se encontrem antes disso, para ela não pegar vícios seus, assim, de fala, que ela cria a personagem. Né? Mas ela criou a personagem dela de uma maneira que
Até hoje eu assisto o filme 1. Às vezes eu estou na bed, em casa e tal, e o filme 1, Te dá o primeiro força. filme é o que... Nossa, é o que me traz de volta, sabe? Nossa, me traz força. E minhas filhas ainda não assistiram. Eu sempre assisto quando elas estão dormindo, assim, eu ainda não... Porque elas também não iam entender, né? Mas elas conheceram a Débora pessoalmente já por 2 vezes. Mas elas, né, sem saber o que tá acontecendo. Sem saber que a Débora sou eu. No filme. Em algum momento, você acabou de falar pra gente que teve um momento que houve uma fragilidade financeira. Hoje a gente sabe que essas plataformas que tem, né, faz com que as pessoas ganhem muito dinheiro. Em algum Sim. momento passou pela sua cabeça, de repente, entrar nessa plataforma? Ou quando você, na verdade, falou, eu vou parar, vou me aposentar, né, que foi o termo que você se utilizou, realmente você estava decidida a, por nenhuma questão, voltar, né, a se prostituir? Não, eu parei mesmo. Eu coloquei na cabeça que todo o dinheiro que eu ganhei com o meu corpo, eu ganhei. Foram 3 anos me prostituindo, fazendo vários programas por dia, me entreguei. Eu me joguei na prostituição, eu vivi a prostituição com intensidade. E tudo que eu tinha que ter vivido durante esses 3 anos, eu já vivi. E eu coloquei na cabeça assim, não. Porque eu parei de fazer programa, eu estava praticamente casada, né? Então, em 2005. E aí, praticamente casada, eu falei, bom, casada, eu não vou poder mais trabalhar com o meu corpo, independente, sendo diretamente ou indiretamente. Então, eu vou mudar de vida. Aproveitar que eu tô casada, eu vou mudar de vida. Eu fiquei casada por 10 anos, até 2015. E eu decidi isso na minha vida. Quem viu meu corpo, viu. Quem quiser ver vai ter que me conquistar. Mas sem dinheiro, né? Mas como um parceiro de vida. Não mais dentro da prostituição. E não quero mais ganhar dinheiro com o corpo. Eu entendo que hoje em dia dá muito dinheiro essas plataformas. Eu já recebi convites de mais de uma plataforma para entrar nisso. E assim, me falando que não preciso ficar nua, que eu não preciso também me expor com sexo, com nada. É só fazer algo mais sensual, ou falar sobre sexo com vídeos, vender conteúdo, né, de erótico, mas sem me expor 100%. Mas ainda estou pensando em relação a isso. Eu ainda não estou 100% preparada. Eu me preocupo hoje em dia muito com minhas filhas, porque elas já vão carregar, elas estudam já, né? Já faz 2 anos que elas estão na escola. E eu me preocupo, assim, muito, porque elas vão fazer 5 anos. Daqui para frente, elas vão entender muito mais sobre a vida, sobre mim, sobre o que as pessoas dizem. Elas me questionam muito, né? Elas estão na fase do porquê, de me perguntar o porquê que a pessoa falou isso, o porquê que eu falei isso. Elas prestam muita atenção. Por exemplo, quando eu estou no telefone. Ah, mas mamãe, com quem você estava falando? Porque elas são curiosas. Elas querem saber primeiro com quem eu estou conversando. Eu tenho que falar. Mas por que você falou tal coisa para uma pessoa? Sim. Eu tenho que me explicar. Então, assim, elas já estão tendo esse entendimento sobre o que está acontecendo ao redor delas. E a minha preocupação, assim, elas já carregam esse fardo, que eu espero que não seja um fardo, né? Dentro de mim ainda é um fardo. Mas eu ainda estou trabalhando com isso, espero que para elas não seja um fardo. Delas serem filhas de uma mulher que acabou se tornando a garota de programa mais conhecida do Brasil, né? Você acredita que... Porque o filme em si, ele tem uma duração curta, ele retrata a ficção, né? Mas existe uma série, que acredito que esteja na 4ª ou 5ª temporada. 4ª. Essa série, ela fala algo mais próximo da sua vida, não é? Sim. Então, você acredita que essa série possa, na verdade, no futuro, as suas filhas assistindo, entender a sua história? Sim. A série se aprofundou muito mais, né? Acabou já. Acabou na 4ª temporada. Foi
A 4ª temporada foi o final. As pessoas estão me pedindo muito para que continue, isso não depende de mim. Eu também gostaria que continuasse. Até mesmo porque a Maria, que é a atriz, é maravilhosa, que nem a Débora. E eu acho que hoje em dia a gente teria muitos assuntos para discutir também, porque a série fala sobre vários debates, né, sociais. Não é apenas a prostituição em si, mas são vários assuntos importantes para a sociedade. Mas acabou, até então acabou. Não tenho notícias sobre se a gente vai continuar ou não. Mas assim, é em relação ao orgulho. Eu espero que as minhas filhas enxerguem a minha vida. Assim, tanto com o filme, com a série, com as minhas entrevistas, comigo no dia a dia. A sua autobiografia, que você também tem uma Também, autobiografia agora. os livros, todo o meu trabalho, que elas me veem e falam, nossa, mas tá bom, tá tudo bem, você... eu não deixei de ser mãe por ter sido tudo isso, por ter conquistado tudo isso. E isso tudo trouxe para elas a vida que eu consigo proporcionar a elas hoje em dia, né? Então, se elas têm escola, se elas têm roupa, se elas têm tudo, é graças a tudo isso que eu consigo proporcionar. Porque eu não recebo pensão do pai, né? Acabei me tornando mãe solo. Ele é presente na maneira que ele pode, mas não financeiramente. E vou lidando com isso. Bom, foram anos, né? Na verdade, como você mesmo disse, que você se entregou de corpo e alma à prostituição. Sim. Chegou um momento que você, de repente, falou, eu preciso me reconstruir. Uhum. Quando foi esse momento? Quando teve essa ficha que você falou, eu preciso me reconstruir? Nossa, foram vários momentos porque eu acredito muito que nós adultos, a gente se reconstrói todo o tempo. Talvez a todo ano, toda virada de ano, a gente quer se reconstruir de alguma maneira. O ano passado eu não fui bom nisso, ou a vida não foi tão legal com isso que eu planejei. E a gente quer se reconstruir. Então, a reconstrução, eu acredito que não é apenas uma vez. Para mim, foram várias vezes. E eu acredito que eu ainda vou me reconstruir tantas outras vezes, assim. O primeiro momento que eu me reconstruí na minha vida foi na prostituição. Foi quando eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais com 17 anos. E logo decidi, eu vou me prostituir. Porque é isso que vai me bancar. Vai bancar o padrão de vida que eu tô acostumada com os meus pais. É sexo que eu gosto, então eu vou assumir isso. Sou uma garota curiosa em relação à sexualidade, então eu vou me jogar em relação a isso para ganhar dinheiro e manter um padrão que eu tô acostumada. Foi a minha primeira reconstrução de vida. E daí em diante, eu fui indo. Então, quando eu parei de fazer programa, também foi uma reconstrução. Quando eu me separei, foi uma reconstrução também. Depois de 10 anos de casada, acho que foi uma reconstrução mais difícil, assim, porque quando a gente, pelo menos eu, né, assim, as mulheres no geral, quando a gente tá com alguém, a gente sempre imagina que vai, né, vai ser para sempre. E quando acaba, ainda mais depois de tanto tempo, né, 10 anos, assim, a gente tem que se reconstruir. E por fim, eu me reconstruí muito como mãe. Acho que a maternidade me trouxe uma reconstrução, assim, total. De eu me pegar pensando nos erros que eu cometi, com medo das minhas filhas repetirem meus erros, de como que eu não ensinar elas de que os meus erros foram erros, que eu não posso fazer com que elas façam, né, errem também esses erros. E também com os erros dos outros, assim. Eu ainda grávida, eu coloquei no papel, assim, das coisas que eu gostaria de ensinar para as minhas filhas. A primeira coisa que eu coloquei no papel foi: eu quero que elas aprendam com amor e não na dor. Então, tudo que elas puderem aprender no amor,
e que eu tive que aprender na dor, eu quero ensinar para elas. Elas não precisam sofrer para aprender. Elas podem aprender na dor. E a gente, como mãe, como pai, a gente consegue ensinar isso aos filhos. E eu fui colocando no papel todas as coisas que eu tive que aprender na dor, que as minhas filhas não precisam disso, que eu quero que elas aprendam no amor. Eu falando, uma das coisas que eu também vou ensinar elas, assim, que eu demorei muito tempo como mulher para aprender. Então, independente da orientação sexual das minhas filhas, se elas vão gostar de homens, de mulheres, para mim não importa, eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que elas coloquem um ponto final na primeira dor que causarem nelas. Porque eu, como mulher, eu fui muito assim, né? Como praticamente todas as mulheres, a gente vai perdoando. Então, o outro ou a outra causa uma dor na gente, a gente vai perdoando e vai empurrando o relacionamento. A gente achando que vai ficar tudo bem, que vai mudar. E as pessoas não mudam. Então, é uma das primeiras coisas que eu quero ensinar minhas filhas quando elas estiverem na adolescência, já nessa fase de namoradinho, de namoradinha, não importa. E vou sentar com elas e falar: filhas, na primeira dor que ele ou ela causarem para vocês, acabou. Não prorroga. Ponto final. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu abraço vocês. Vocês não estão sozinhas, mas não perdoem. Porque o perdão é algo muito bonito. Só que a gente se machuca muito perdoando o outro. Então, elas não precisam... E eu me machuquei muito com isso, com perdão. Mesmo sendo escorpiana, mesmo sendo ruim em relação a isso de perdoar, mas eu perdoei muito. E me machuquei demais. Que hoje, eu vejo que eu perdi muito tempo da minha vida. Então, essas perdas da vida que eu tive na minha, eu não quero que minhas filhas percam tempo. Você tem uma história, né, que é a história da adoção, que você retrata nas conversas, né, nas suas entrevistas, que você hoje, com a maturidade, conseguiu entender o que a sua mãe biológica fez e o porquê ela fez, e Sim. consequentemente a perdoou. Você revisitou isso em algum momento, esse seu processo de adoção? Você se curou disso? Sim, me curei. Não da maneira que eu gostaria. Eu tive que procurar tratamentos com terapia, com constelação familiar, até na espiritualidade também. E outras, né, tarô, enfim. Várias técnicas, né, que estavam dentro ali do meu... Do que eu tinha, não pessoalmente. Porque eu não sei até hoje quem foi minha mãe, quem é minha mãe. Quem é meu pai, biológico, né? Tô falando dos biológicos. Mas eu consertei. Eu culpei muito minha mãe, biológica. Porque da história que eu tive, que eu fui adotada, ela tentou me abortar. E quando os meus pais adotivos me trouxeram essa história, eu julguei demais minha mãe. Porque eu já tava com aquele conhecimento de... Tá, mas por que uma mulher vai... Eu fui, né, a minha família, só para um contexto, minha família adotiva é tradicional brasileira, então é super certinho, assim, certinho nesse sentido de tradicional brasileiro, nem entro nesse contexto, né? Então, tudo errado, fora dos padrões que eles carregam. Então, eu cresci dentro desse conhecimento muito rígido, muito difícil, né? Para uma criança, principalmente, entender. E daí, eu já tinha essa ideia, mas por que minha mãe tentou me matar dentro da barriga dela? Por que ela não me quis? Porque... E eu já comecei a crescer alimentar essa rejeição. Até que eu me tornei adulta, fui atrás, tudo, e acabei perdoando minha mãe. Eu fiz várias constelações familiares, fiz muita terapia, conversei muito sobre isso com mais de um terapeuta.
na Umbanda também, com guias espirituais, eu me curei. E eu consegui perdoar minha mãe. E eu consegui perdoar minha mãe a partir do momento que eu percebi que a mulher, ela não tem obrigação de ser mãe no momento que ela não quer. Ou ser mãe através de um abuso sexual, como me trouxeram, que a minha mãe foi abusada sexualmente. Então, eu comecei a honrar muito minha mãe, porque ela foi muito forte. Ela tentou me abortar, não conseguiu, mas ela foi no limite da força dela para que eu nascesse e me entregou para os meus pais adotivos. Então, ela ainda conseguiu ali lutar por mim. E eu achei isso muito... Eu também faria isso, se eu não tivesse. Eu acho que nenhuma mulher que é principalmente abusada sexualmente, estuprada, qualquer tipo de abuso, precisa ser mãe, se não quer. Acho que nenhuma mulher merece carregar esse peso. O filho acaba sendo um peso, porque não foi gerado escolha, né? por amor. Não foi gerado porque ela quis. Foi um abuso. O corpo dela ali, ela foi totalmente usada, né? Então, ela não precisa disso. E foi por isso que eu perdoei minha mãe. Bacana. Estamos chegando na reta final da nossa conversa. Eu tenho 3 perguntas pontuais para você. Tá. O que há, na verdade, entre aquela Raquel, que era aquela menina tímida que brincava sozinha, e a garota de programa mais famosa do Brasil? O que há entre Olha, essa lacuna? nossa, difícil, hein, responder isso. É pergunta de terapia, hein? Vou levar pra minha terapia. Nossa, uma lacuna muito grande, porque a minha infância foi muito solitária. Na verdade, hoje em dia eu vejo como solitude, porque eu consegui me divertir muito sozinha, assim, de brincar sozinha. Sentia falta de crianças, de pai e mãe ali. Sentia, mas eu conseguia me divertir do mesmo jeito, assim. Eu fui uma criança feliz, acabei sendo feliz ali. Mas a lacuna mesmo entre essa minha infância... E acho que foi muito de desejar uma vida... Acho que foi muito de coragem. Acho que a minha coragem começou na minha infância já. Mesmo sendo tímida, mesmo não tendo tanto, né, uma vida social ali. Mas eu já tinha muita coragem de enfrentar até mesmo os adultos, meus pais, no caso. De me defender. Eu acho que eu aprendi a me defender muito cedo, assim. E isso eu trouxe para minha vida adulta. Mas a lacuna foi, eu acho que, o sonhar. De ter uma vida diferente do que eu enxergava minha mãe adotiva, sabe? A imagem que eu tinha da minha mãe adotiva era de uma tristeza muito grande, assim. Minha mãe, ela não demonstrava felicidade. Sempre foi uma mulher muito séria. Ficava com a cervejinha dela numa poltrona. A minha mãe, ela nunca... Eu não tenho imagem da minha mãe feliz. E eu acho que isso acabou sendo essa questão, assim, essa lacuna de quando eu vivi essa infância, entrei na adolescência e coloquei na cabeça: eu não quero ser uma mulher como minha mãe é. Eu quero ser feliz, eu quero ser diferente dela, eu quero trabalhar fora de casa, eu não quero depender de homem, de pai, de homem, de marido. Eu quero essa independência de mulher, assim. Eu acho que eu acabei aprendendo isso sozinha, percebendo, enxergando a minha mãe adotiva ali. Então, acho que foi isso que me trouxe, assim, pra vida. Foi isso, assim, Minha mãe era... A última vez que eu vi minha mãe tinha 17 anos, né? Já vai fazer 30 anos daqui a pouco.
Mas até 17 era uma figura feminina muito triste. Frágil. Muito frágil, muito triste, muito assim, sem voz, né? Era meu pai que bancava a porra toda. Minha mãe não precisava trabalhar, ficava dentro de casa. Mas ela era aquela mulher dentro de casa infeliz. Tem mulheres que ficam dentro de casa felizes, que o marido banca, tá tudo bem. Elas querem isso, né? Elas querem ser donas de casa, querem... Enfim. Mas minha mãe não. Minha mãe, eu sentia muito isso quando eu era criança, assim, de olhar pra minha mãe e ver aquela tristeza no olhar dela, sentada na poltrona, lendo um livro, bebendo uma cervejinha. Ela não tinha amigos, assim, eu nunca vi minha mãe saindo de casa. Eu vou encontrar com uma amiga, eu vou sair para tomar uma cerveja com uma amiga. Minha mãe vivia naquele mundo, que era o nosso apartamento, onde eu morava com eles. Era aquilo. E eu coloquei na cabeça, eu não quero ser isso. Sim. Você relata que um dia você acendeu um cigarro. Não, na verdade, você relata que você foi até a janela e pensou em tirar sua própria vida quando você resolve acender um cigarro e, neste momento, você se projeta para o futuro, Sim. sendo casada, tendo filhos. Esse cigarro te salvou? Salvou. Salvou. Esse cigarro E salvou. te trouxe até hoje, né? Me trouxe até os até dias de hoje, hoje. assim. Acho que foi aquele momento de parar pra respirar. Fumar e respirar. Sou fumante até hoje. Mas esse cigarro me salvou, assim. Eu sempre tive muito medo de altura, né? E daí também, quando eu olhei pra baixo, assim, na única janela que não tinha tela naquele apartamento, eu olhei a altura, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Se eu me jogar daqui, eu vou morrer na hora, né? E acendi o cigarro, parei pra pensar, falei, não, acho que é mais fácil eu fugir de casa, enfrentar esse mundo sozinha. E até então, nesse dia, eu não sabia ainda que eu ia me tornar garota de programa. Foi daí que eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer? Preciso sair de casa com um emprego, preciso fazer alguma coisa. Daí eu comprei o jornal amarelo lá, daquela época, só era de emprego, tudo. E foi através desse jornal que me incentivou, assim. Porque até a ideia de prostituição, pra mim, era muito restrita, muito pequena. Eu achava que garoto de programa apenas trabalhava em esquina, na Augusta, na rua. Eu não tinha esse conhecimento de boates chiques, de privê, de flat. A prostituição, pra mim, era a rua, que era a ideia que eu tinha, né, assim. E daí, quando comecei a descobrir esse mundo, eu falei, nossa, mas esse mundo é muito maior do que eu imaginava, não precisa ficar na calçada. Achei incrível, assim, eu com 17 anos. Então, é isso que eu quero. E eu conheci, eu deixei de ir na escola, né, matei algumas aulas, um dia de aula, para visitar alguns lugares. E eu me senti, assim, muito em casa já, como se eu já fizesse parte daquele mundo. Depois, né, na vida adulta, que eu fui descobrir, para quem acredita, né, faz parte da minha fé. Sim, para quem acredita ou não, não é a minha primeira vida que eu me prostituí. Eu já me prostituí. Essa minha vida foi a quarta vida. Então, eu já trago coisas das minhas vidas passadas para essa minha vida, para me prostituir. E talvez eu tenha resolvido nessa vida, né? Espero que tenha sido o meu ponto final na prostituição nessa vida. Se você tivesse, essa é a última pergunta que eu vou te fazer, encerrando o nosso papo. Se você tivesse um tribunal sendo julgada pela sua própria trajetória, qual seria a sentença? Eu seria absolvida, com certeza. Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio, independente da nossa religião. Mas todo mundo tem algum Deus, né? Fora quem não acredita em Deus, tá tudo certo, mas Deus deu um livre-arbítrio. Eu já paguei a pena
de escolhas erradas que eu já fiz na minha vida. Eu já errei muito, mas paguei a pena. Me sinto digna de falar disso, assim. E a vida, ela cobra muito da gente. Então, uma hora a sentença acaba vindo, né? O pagamento de alguma coisa acaba vindo, assim. E durante a vida a gente vai pagando aos poucos os nossos erros. Hoje, eu sinto que eu consegui pagar. Então, se eu estivesse no júri, eu com o coração livre, assim, eu teria certeza que eu seria absolvida pelo juiz ou juíza. Que fosse. Raquel, obrigado Ah, pela coragem, eu pela que agradeço. honestidade. Sua história ela é complexa, intensa, humana. Independentemente de opiniões, ela fala sobre escolhas, consequências, né? E principalmente sobre reconstrução. Que essa nossa conversa permita, na verdade, que as pessoas enxerguem além do rótulo. Espero todos vocês no próximo podcast Direito e Arte. Obrigada. Obrigado, viu, Eu que Raquel? agradeço.